Quero, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite ao Marco Antônio, à Cássia, né, e à Amate, por esse evento e cumprimentar Cássia, Marco Antônio, viu, pelo mote do evento, né? Quer dizer, a gente pensar na reforma trabalhista e o discurso e a realidade, né? Como é que isso ficou. Então, o objetivo da minha exposição é um pouco falar sobre a negociação coletiva, sobre o direito coletivo do trabalho após a reforma trabalhista. Vai completar um ano aí de vigência, né? Então, a gente pensar um pouco a esse respeito, e, por isso, os desafios para o advogado trabalhista. Então, eu pensei aqui em falar rapidamente de alguns tópicos, na questão da negociação coletiva e, passando pelas convenções da OIT, da proteção contra os atos antissindicais, da representação dos trabalhadores na empresa e terminar falando um pouquinho sobre a reforma sindical. Então, começando pela questão da negociação coletiva, a gente ouviu muito o discurso de que a reforma viria exatamente para incentivar a negociação coletiva, como esse procedimento destinado à formação consensual de normas e condições de trabalho aplicadas a um grupo de trabalhadores, ou seja, falar aí do poder normativo dos grupos sociais numa concepção pluralista da sociedade, reconhecendo que o Estado não detém o monopólio da criação do direito. Vale dizer, o direito do trabalho admite, então, essa iniciativa dos particulares como uma fonte de produção do direito do trabalho, com esse objetivo de composição dos conflitos e autorregulamentação das condições laborais. Ora, esse sempre foi realmente um discurso muito válido e importante, interessante, né? A gente, na faculdade, sempre fala sobre isso, da necessidade de se estimular a negociação coletiva. Essa função de negociação, ela é estimulada pela própria OIT. A Convenção 98 diz, nesse sentido, né, de que os Estados membros da OIT devem assegurar a negociação, porque é a partir dela que os sindicatos exercem esse poder de criação de normas jurídicas trabalhistas, convenções, acordos coletivos de trabalho, que devem reger as relações de trabalho. A importância, então, dessa função do sindicato é que faz com que se mostre necessária a adoção de medidas pelo Estado para justamente estimular os trabalhadores e os empregadores ao pleno desenvolvimento dos procedimentos de negociação. A Convenção 154 da OIT também fala no fomento à negociação coletiva, diz que deve ser aplicada a todos os ramos da atividade econômica, inclusive no que se refere à administração pública, de acordo com a legislação e a prática nacionais. Define a expressão negociação coletiva exatamente como todas as negociações que tenham, de um lado, um empregador, um grupo de empregadores e uma organização de empregadores, e, do outro lado, várias organizações de trabalhadores. A finalidade dessa negociação, diz a OIT, fixar condições de trabalho e emprego, regular as relações entre empregadores e trabalhadores, regular as relações entre os empregadores e as suas organizações ou várias organizações de trabalhadores, ou ainda buscar todos esses objetivos de uma só vez. E, para isso, diz a OIT, o Estado deve adotar medidas adequadas às condições nacionais para o estímulo à negociação. Medidas que devem garantir que a negociação seja possibilitada a todos os empregadores e todas as categorias de trabalhadores e que a negociação coletiva seja progressivamente estendidas a todas as matérias a que se refere a própria Convenção 154. Que seja estimulado o estabelecimento de normas, procedimento
negociados, acordados entre os empregadores e os trabalhadores, e que ela não seja impedida devido à inexistência ou caráter impróprio de tais normas. Os órgãos e procedimentos de resolução dos conflitos trabalhistas também devem ser concebidos de maneira que possam contribuir para esse estímulo à negociação coletiva. Ainda, a Convenção 154 nos faz a referência ao uso de mecanismos como conciliação, arbitragem, para auxiliar o procedimento de negociação com a adesão voluntária das partes a esses mecanismos. E o papel do Estado nessa história toda seria exatamente o de estimular, então, a prática da negociação. Não basta colocá-la na Constituição, né? É um direito dos trabalhadores a negociação coletiva, a celebração de convenção em acordo coletivo. É preciso que o Estado adote uma postura mais positiva no estímulo à negociação. Fazer a referência também à Convenção 151, que trata do direito de sindicalização em relações de trabalho na administração pública, quer dizer, algo que no Brasil é ainda um tabu, né? Até parece que negociação não pode ser feita no setor público, mas essa convenção está ratificada pelo Brasil, né? Faz parte do nosso ordenamento, então define o que é o empregado público, o que são organizações de empregados públicos e assegura a essas organizações o direito de negociar com a administração. A legislação nacional, então, deve prever que aos empregados que possuam poder decisório ou cargo de direção na administração, como é que eles vão poder participar dessa negociação e se Forças Armadas, polícia, também poderiam ter direito à negociação. A Convenção 151 também nos fala da proteção do direito de sindicalização, exatamente para vedar práticas que possam levar à discriminação sindical em relação ao emprego do servidor público. As organizações de empregados trabalhadores devem gozar de total independência em relação às autoridades públicas, o que significa proteção também contra ato de ingerência da administração na atividade sindical. Assegura direitos civis e políticos, o que é muito importante a gente pensar, ainda mais num contexto do novo governo que vem aí a tomar posse, né? Pensar nos direitos civis e políticos dos servidores públicos e do seu direito de, inclusive, fazer frente à política do próprio governo. Ontem mesmo nós vimos no Ministério do Trabalho os servidores do Ministério do Trabalho fazendo manifestação contra a extinção do órgão, né? Então, isso é importante a gente levar em conta. Então, o objetivo da negociação é exatamente a celebração desses instrumentos normativos negociados que, no nosso direito, seriam aí a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho na forma do artigo 611 da CLT. Ora, como é que entrou, então, na reforma trabalhista esse tema da negociação coletiva? Por meio daquele projeto de lei que foi encaminhado pelo governo Michel Temer, num contexto de uma crise econômica, de uma crise política, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O governo, ainda interino, Michel Temer, divulgou aquele documento, Uma Ponte para o Futuro, um documento da Fundação Ulisses Guimarães, onde, em outubro de 2015, trazia alguns parâmetros do que deveria ser a atuação do governo caso a presidente Dilma fosse afastada, o que acabou se confirmando. Mas, naquele momento, o que eles diziam? Que as economias de mercado precisavam de um Estado ativo, moderno, a crise era grave, tinha muitas causas e que para superá-la seria necessário um esforço legislativo para remover distorções e propiciar as bases para um funcionamento virtuoso do Estado.
A parte mais importante dos desequilíbrios, dizia o documento do PMDB, né, agora MDB, é de natureza estrutural, relacionada à forma como funciona o Estado, que para enfrentar o problema fiscal teriam que mudar leis e até mesmo normas constitucionais, como nós vimos com aquela PEC do teto dos gastos, né, que foi aprovada aí pelo governo. Dizia era necessário devolver a previsibilidade ao ambiente econômico, a normalidade às atividades produtivas e recuperar a capacidade de investimento público. E na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Então, ele já deu um recado do que pretendia fazer na área trabalhista. A proposta, então, inicial de reforma, ela veio com poucos temas. A prevalência do negociado sobre o legislado, representação dos trabalhadores no local do trabalho, a terceirização. Durante a tramitação, aquela curta tramitação no Congresso, de 6 meses, foi aprovada a Lei 13.467, que ampliou muito esses temas, mas, especificamente no tocante ao negociado sobre o legislado, nos trouxe alguns dispositivos muito importantes. Em primeiro, esse parágrafo 3º do artigo 8º, quando o professor Ricardo trouxe um princípio, né? Quer dizer, não é só a doutrina que cria princípio, o legislador também, né? Ele trouxe esse tal princípio da intervenção mínima na autonomia coletiva. Seja lá o que for, nós vamos ter que interpretar o que é esse princípio da intervenção mínima. Mas parece que deu um recado nesse sentido, de que o juiz do trabalho, desembargadora Thaisa, juiz do trabalho não pode interferir agora no que os trabalhadores e as empresas negociaram. O que ele vai fazer é analisar exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico previsto no artigo 104 do Código Civil. Ora, o artigo 104 é aquele que nos diz que o negócio jurídico depende de agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito. Então, parece, né, que o objetivo do legislador era dizer: juiz, você não vai olhar o conteúdo da norma, você vai olhar só a forma, se está tudo ok. Mas, gente, é evidente que isso não vai... essa intervenção mínima que o legislador examinou, ou pretendeu criar, não vai impedir de análise de um objeto ilícito da convenção coletiva. Quer dizer, a depender daquilo que venha a ser pactuado entre as partes, é lógico que pode, sim, haver uma discussão a respeito do conteúdo da convenção, e você não vai dizer que vai estar desrespeitando o tal princípio da intervenção mínima. Então, o artigo 611A, 611B, foram inseridos ali no 611A para dizer os temas a respeito dos quais pode haver negociação com prevalência sobre a lei. E o 611B, aqueles em que haveria objeto ilícito da negociação que altere aquilo que está na lei. Numa técnica legislativa das mais pobres, né? É lógico que vão esquecer de temas, tanto no 611A quanto no 611B, e que vão dar problemas, né? No 611A, nós tivemos aí esses vários dispositivos e que são desafios para o advogado trabalhista, né? Tanto da empresa quanto do sindicato. Ora, a gente pensar, por exemplo, em remuneração por produtividade e desempenho individual e estabelecer alguma norma na convenção coletiva a esse respeito, estabelecer normas sobre jornada de trabalho, cargos, salários, funções, quer dizer, então são temas que, evidentemente, nos trazem aí a possibilidade de negociação, e o que é interessante destacar nesse 1 ano de vigência da reforma é que agora a gente tem pauta de reivindicações das empresas, né? Mudou um pouco. Antes você tinha pauta do sindicato, agora senta para negociar, você tem pauta da empresa também, que ela quer alterar determinados dispositivos das normas coletivas dos anos anteriores.
No 611B, aqueles assuntos a respeito dos quais não poderia haver a negociação, mas nós estamos tendo já discussão sobre questões que levam até um possível questionamento a respeito dessas normas. Por exemplo, no que se refere à questão da contribuição sindical para o sindicato, né? Da contribuição negocial, porque com a extinção da contribuição compulsória, os sindicatos precisam buscar receita em algum lugar, né? E muitas das situações nós temos visto já a aprovação de normas com a imposição de uma contribuição prevista na convenção coletiva ou no acordo coletivo para toda a categoria, independentemente da aprovação individual do trabalhador. O Supremo disse que é válida a reforma no tocante à extinção da contribuição sindical compulsória. Mas, se foi aprovado na Assembleia uma contribuição que todos os membros da categoria devem versar ao sindicato, isso precisa também de uma contribuição individual? Basta um direito de oposição? Como é que vai ficar essa situação? Ou seja, são todos temas aí a serem observados. Eu queria trazer essa questão da polêmica questão da gratificação de função dos bancários, que acaba de ser objeto de negociação, celebrada agora, em agosto desse ano, né, e que regula a questão do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, na cláusula 11ª, parágrafo 1º, isso é a convenção lá de São Paulo, mas elas costumam ser negociadas nacionalmente, né? Então, provavelmente aqui também vamos ter o mesmo dispositivo. E foi inserido esse parágrafo 1º aí, ó. Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento do empregado na exceção legal do parágrafo 2º do 224 da CLT, o valor devido relativo à 7ª e 8ª hora trabalhada será integralmente deduzido, compensado com o valor das gratificações de função e reflexos pagos. Ou seja, as reclamações trabalhistas ajuizadas agora, a partir de dezembro de 2018, nós já vamos ter essa discussão. É válida essa cláusula que foi celebrada pelo sindicato, né, retirando a possibilidade do trabalhador desconsiderar a gratificação de função recebida para pleitear a 7ª e 8ª hora como extra? Esse é um tema muito presente nas reclamações trabalhistas de bancários e o sindicato negociou essa alteração. Muita crítica, e o sindicato dizendo, não, mas espera lá, eu estou arrumando, eu garanti a continuidade do valor da gratificação de 55% se o cargo for realmente um cargo de confiança. Agora, se não for, e ele ganhar na justiça provando que não tinha uma função de confiança, esse valor da gratificação será compensado da 7ª e 8ª hora. Mas será que aí ele vai entrar com essa ação a partir de agora? Então vejam como são temas decorrentes aí das novas normas. O artigo 611-A prevendo ainda, né, que deve observar o tal princípio da intervenção mínima, que a inexistência de contrapartidas recíprocas não enseja nulidade da convenção ou do acordo coletivo. Se for pactuada a cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção deve estabelecer a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo, quando houver cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada sem repetição de indébito, o que é um tema também muito complexo. Qual é a cláusula que vai ser anulada, né? Qual foi a compensação que se deu aqui para se poder anular aquela outra ali, né? E, por fim, a questão de que os sindicatos deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Imagine aí, né,
significa que vai parar a audiência, tudo, né? Vamos chamar o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, numa ação individual, onde se discuta, por exemplo, um bancário, a cláusula lá do artigo 224. Ou seja, muitos temas envolvidos aí na nossa atuação na advocacia trabalhista. A questão da dispensa do empregado no 477A, dizendo que individuais, plurimas ou coletivas são todas iguais agora, viu? Não precisa negociar mais nada. Quer dizer, o discurso era, vamos valorizar a negociação coletiva, mas a prática foi, não, para dispensa coletiva não precisa de negociação. O 477B, tratando de plano de demissão voluntária e colocando, então, a necessidade de negociação coletiva para o estabelecimento desse plano, e o artigo 620, prevendo a prevalência do acordo sobre a convenção, numa tendência clara de estimular a negociação por empresa e não a negociação por categoria. E o artigo 614, vedando aquela súmula da ultratividade que o professor Ricardo nos falou. Parece que eles olharam o que tinha de súmula ali e falaram, não, vamos tirar, põe na lei, proibindo o que está na súmula 277, então a ultratividade retirada. No tocante à proteção contra os atos antissindicais, quer dizer, nós precisamos pensar em mecanismos efetivos de proteção contra esses atos antissindicais, porque isso é que visa dar legitimidade ao processo de negociação coletiva. São atos antissindicais aqueles que venham a prejudicar indevidamente o titular de direitos sindicais quando em exercício de sua atividade. Tanto podem ser indivíduos quanto o próprio sindicato, os sujeitos prejudicados por esses atos antissindicais. Por exemplo, na despedida injusta de um dirigente, na proibição de distribuição de material sindical na empresa, ameaças do empregador que visem desencorajar os seus empregados de se filiarem ao sindicato, os agentes desses atos antissindicais podem ser os empregadores e seus prepostos, as organizações de empregadores, os sindicatos de trabalhadores um contra o outro, o Estado, tanto no seu papel de empregador, quanto no de autoridade administrativa. A Convenção 98 da OIT trata dessa proteção contra os atos antissindicais, nos falando da necessidade, então, de proteção contra atos de discriminação do trabalhador em relação ao seu emprego, tanto na questão de sujeitar a que ele se filie ou não a um sindicato, ou ainda de levar a sua dispensa por conta da sua filiação a um sindicato ou a sua participação em atividades sindicais. Ainda, a Convenção 98 nos fala dos atos de ingerência e que também o Estado deve adotar medidas para a proteção contra esses atos de ingerência de uma entidade de empregadores numa entidade de trabalhadores. Então, promover a constituição de organizações de trabalhadores dominadas pelas empresas ou manter organizações de trabalhadores com recursos de qualquer espécie, como aquela questão de, então, a empresa agora vai pagar uma contribuição para o sindicato sem retirar do trabalhador, mas isso é um ato antissindical, de acordo com a OIT. O professor Oscar Hermida Uriarte, um texto em que ele trata exatamente desse tema dos atos antissindicais, diz que a proteção se dá por meio de toda medida que vise evitar, reparar ou sancionar qualquer ato que prejudique indevidamente o trabalhador ou suas organizações no exercício da atividade sindical, qualquer ato que lhes negue as facilidades ou prerrogativas necessárias para o desenvolvimento da ação coletiva. Então, os requisitos necessários para garantir a eficácia desses mecanismos de proteção seriam, primeiro, a possibilidade de suspensão liminar do ato antissindical. Em segundo, uma diferenciação na distribuição do ônus da prova para que se demonstre a existência daquele ato antissindical. E, em terceiro, a celeridade do processo, porque não adianta nada um processo resolver que o ato era antissindical
3 anos depois que ele aconteceu, né? Então, todos esses pontos são fundamentais para a nossa atuação hoje na advocacia trabalhista. Na questão da representação dos trabalhadores, vou passar muito rapidamente, porque o artigo 11 da Constituição já previa essa possibilidade de representação nas empresas com mais de 200 empregados para promover o entendimento direto com o empregador. E era um tema que estava sem regulamentação. Pouco tempo de vigência da Constituição, né, só 30 anos, não tinha dado tempo ainda de regulamentar. Mas veio a Lei 13.467, tratou do tema. As empresas, então, assegura a eleição de representantes nas empresas com mais de 200 empregados, mas é algo que até agora tem tido pouca ou pouquíssima efetividade, né? Então, as regras sobre a comissão, as suas atribuições, né? Eu vou me permitir pular aqui, as eleições, mandato dos membros, quer dizer, tudo isso que o advogado trabalhista poderá auxiliar a empresa e os trabalhadores na implementação dessa representação dos trabalhadores no local de trabalho, né? E, para encerrar, eu queria falar sobre aquele tema da reforma sindical que não houve, que o Ricardo também bem nos falou. Por quê? Porque eu acho que esse é o grande desafio que nós ainda temos pela frente. A busca da liberdade sindical. Quer dizer, a reforma trabalhista era um tema que teria que ter, a meu ver, sido melhor discutido, envolvendo toda a sociedade e naquela linha propugnada pelo professor Jean-Claude Javillier, da Universidade de Paris, em que a missão do direito do trabalho é dúplice. Uma, de proteger o trabalhador, mas a outra é de promover as relações de trabalho. As transformações, então, no direito do trabalho, a meu ver, teriam que ter começado exatamente pela reforma sindical, com a aplicação prática do princípio da livre formação de sindicatos, para que esses sindicatos pudessem promover a negociação coletiva, para que você tivesse um verdadeiro estímulo à prática da negociação coletiva. Esse estudo do IPEA nos mostra aí 16.491 organizações sindicais registradas no Ministério do Trabalho. Em 2016, no final de 2016, foi publicado esse estudo. E nada disso se mexeu, né? Se tirou a contribuição sindical, mas não se estabeleceu uma maneira de fazer com que os sindicatos tivessem um maior estímulo para a atividade negocial. Esse outro estudo do CESIT, da Unicamp, nos mostra que a mudança de financiamento da atividade dos sindicatos não pode ser feita de forma isolada e de cima para baixo. Ela tinha que ter sido feita num debate mais geral a respeito da estrutura sindical no Brasil. O monopólio da representação e o imposto sindical, diz o estudo, estimulam a fragmentação das entidades, ao mesmo tempo em que possibilitam a existência de um sindicalismo sem sindicalizados ou com baixo número de filiados. Quer dizer, as vantagens que a estrutura sindical oferece aos dirigentes sindicais desestimulam a adoção de estratégias como a fusão de organizações para fazer frente à reforma. Ao tocar, então, apenas em um dos pilares da estrutura sindical, que é a questão da contribuição sindical, a reforma preserva uma das formas de fragmentação do movimento sindical brasileiro e impede formas de organização mais eficazes para poder realizar a defesa dos interesses dos trabalhadores. Ou seja, a garantia de efetiva liberdade sindical é, a meu ver, a premissa básica para a organização das entidades sindicais no Estado democrático de direito. O papel do Estado teria que ser exatamente o de tutela da liberdade nessa área, porque a negociação coletiva depende diretamente do direito dos trabalhadores formarem as suas organizações e a elas se associarem
por sua livre escolha, exatamente como diz a Convenção 87 da OIT. Quer dizer, a Convenção 87, gente, é de 1949. Ela está lá no Congresso até hoje, né? O Congresso está discutindo a aprovação da Convenção 87 da OIT, e que é a regra no parâmetro internacional para assegurar a livre organização e a prática da negociação coletiva. Então, para que esse objetivo real de fortalecimento da negociação coletiva seja alcançado, ainda temos desafios pela frente, e desafios que importam mudança, inclusive constitucional. Seriam esses os pontos fundamentais, a meu ver, em busca da liberdade sindical. A supressão da unicidade sindical, a eliminação das categorias como formas obrigatórias de organização sindical, a revogação da base territorial mínima do município, novas formas de custeio das atividades sindicais. Não adianta tirar a contribuição sindical e não colocar nada para o sindicato poder desenvolver a sua atividade. O estímulo à representação e participação dos trabalhadores no local de trabalho, e a reforma trabalhista, como vimos, não colaborou efetivamente nisso. Pelo que nós vimos até agora, essas formas de representação não foram estimuladas. Proteção contra os atos sindicais, enfrentamento dessa crise de representatividade sindical e a garantia do direito de greve. Quer dizer, são todos os elementos fundamentais para que a gente possa falar numa verdadeira reforma sindical, e uma reforma sindical que proporcione de verdade o fortalecimento da negociação coletiva. Então, essa é a condição indispensável para que a gente possa dar esse passo adiante que o Brasil ainda está a dever. Eram essas as considerações que eu queria trazer aqui para colaborar com o debate, agradecendo mais uma vez o convite para poder participar.